mais um estudo acerca da nossa conferência. A Conferência Bíblica ocorreu no mês de outubro, a fim de que todos sejam um. São mensagens esclarecedoras, palavras que desmistificam todas as verdades que outrora nos foram trazidas mediante os vários invólucros teológicos, mitológicos. De todo modo, nós temos percebido a essência da verdade. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, partindo lá do momento da queda, quando o homem ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o momento que designa ou que determina a queda do homem. Amém? Vamos falar, portanto, sobre a queda da humanidade. Antes de tudo, eu quero colocar aqui em dois momentos, primeiramente, como se registra em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Em seguida, colocar também alguns problemas que são visíveis para nós em razão da queda. Então, Moisés, ao escrever sobre a queda do homem, ele descreveu ali o jardim, toda sorte de árvores frutíferas e boas para alimento no jardim do Éden, e colocou no meio do jardim aquelas duas árvores, né? A figura da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Os irmãos sabem, nós já falamos semana passada, como que a árvore do conhecimento, caso o homem comesse, como diz a Escritura, geraria a morte. E se o homem comesse da árvore da vida, garantiria vida eterna. O homem receberia vida eterna ou viveria eternamente, como está em Gênesis 3, 22. Então, aí a Escritura continua mostrando que o homem decidiu pela árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está lá em Gênesis capítulo 3. Então, este é o registro, é a cena que Moisés pinta e descreve como que se deu a queda. O homem comeu do fruto que não deveria comer, e toda sorte de males, portanto, vieram como consequência da sua queda. Os espinhos e abrolhos, a dor, enfim. E agora, olhando para a história da humanidade, nós vemos que a humanidade, fatalmente, ela sofre graves consequências na sua existência. A despeito daqueles que não concordam com a queda do homem, que não acreditam que houve uma tal queda, o fato é que ninguém pode negar, eu estou trabalhando agora o aspecto prático da nossa existência, é que existe um sofrimento humano muito forte. Ou seja, o maior sofrimento que o homem pode ter, e esse é bem evidente, é o problema da morte. Então, há um problema. Alguns o veem como sendo algo totalmente natural. Ora, mas não pode, a morte não pode ser simplesmente algo natural. O fato é que a humanidade não se acostumou com a morte ainda. Então, a morte é um mal que a humanidade sofre, e essa morte ela vem sempre acompanhada, ou que seja antecedida, por uma série de sofrimentos. A dor, a angústia, a maldade que opera na humanidade, o desespero, a lágrima, o luto daqueles que ficam vivos, tendo seus entes queridos partindo. Enfim, então, existe uma situação que é inegável. Existe uma realidade humana de sofrimento. E isso pode ser visto em todos os tempos e em todos os lugares. De modo, então, que o que é o Evangelho? Frente ao que nós estamos colocando. O Evangelho é a resposta divina para todo o sofrimento humano. Então, vamos pensar comigo, por agora, algumas palavras de Cristo, quando ele diz assim, por exemplo, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que palavra mais maravilhosa. Não chega nem a ser uma promessa, né? Mas é uma declaração daquilo que ele próprio veio fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, se o mundo vive numa miséria fatal, se o mundo vive imergido em desespero, dor, lágrima e morte, aparece Cristo dizendo, eu vim para trazer vida para vocês, para fazer vocês viverem, e não somente viverem, mas que vocês tenham vida abundante, ou seja, que todos os setores da vida humana seja repleta de todo o gozo e satisfação da vida.
a vida de Deus ao homem. Então o evangelho ele vem como uma resposta. Cristo fala em outro lugar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, o evangelho ele vem como uma proposta de libertação do homem de tudo aquilo que o aprisiona. Então, eu quero que os irmãos compreendam, eu estou colocando nesses termos, a queda do homem, as consequências, né, e o evangelho frente a essa questão. Por que eu estou falando do evangelho e falando da queda do homem? Porque ao longo da história da igreja, e aqui nós começamos a refletir um pouco, a igreja, na sua história, tem se proposto a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Ela se propôs a oferecer ajuda, saída para o homem. E já se vão 2000 anos que a igreja se propõe a fazer isso, e nós podemos ver a igreja como em várias manifestações, variantes da igreja. Há uma igreja chamada Igreja Romana, que atuou tanto no campo político quanto no religioso. Há as igrejas reformadas, do movimento protestante, que no início também atuou no âmbito político, mas se sobressai na sua história, sobretudo pelo aspecto espiritual. E agora, mais recentemente, nós temos o movimento cristão evangélico, que é chamado de pentecostal, ou se subdivide em pentecostal e neopentecostal. Diante disso, a pergunta que eu trago, que nós vamos refletir a queda do homem a partir dessa reflexão, a pergunta é: nós temos visto efetivamente uma saída para o homem? Não com respeito ao evangelho, mas do modo como o evangelho foi proposto. Por exemplo, alguém poderia dizer: não, pastor, mas houve um resultado muito grande, porque basta você ver quantas pessoas não se converteram a Jesus Cristo. Ora, mas o que se entende por se converter a Jesus Cristo? É a pergunta. É você não frequentar mais a igreja católica? Abrir mão do batismo católico? E agora passar a congregar efetivamente numa congregação evangélica ou protestante? É você assumir um batismo, uma iniciação por meio de um pastor e não de um padre? É você cantar no coral? É você fazer parte de um grupo de jovens, de senhoras ou de senhores? É você frequentar a igreja aos domingos, nas semanas, e você passar a carregar a Bíblia consigo para o trabalho? O que significa efetivamente isso? Que você agora contribui com suas ofertas ou com seu dízimo? A pergunta é: porventura, o evangelho anunciado, do modo como foi anunciado, do modo como foi recebido, tem operado mudanças profundas naqueles que o receberam? De transformação, como diz a Escritura, agora ter um coração de carne. Passar a fazer como diz Jesus, fala no Evangelho, né? Passar a ter o selo do discipulado, a marca do discípulo, a manifestação do atributo do amor, sendo o próprio Deus expresso e manifestado por meio do nosso viver. Ou será que nós nos tornamos apenas mais uma facção religiosa, mais uma seita religiosa? Será que nós, porventura, não nos orgulhamos tão somente de fazermos parte do movimento que se diz supostamente o mais correto, de acordo com as estruturas teológicas, com a idealização da verdade? Porque o evangelho, ele se propõe a mudar vidas, nos fazer melhores. Na verdade, o evangelho, ele pretende nos levar a uma experiência tal de Cristo, para que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito. Por exemplo, agora, dentro de poucos dias, semana que vem, no próximo domingo, será comemorado o Natal, né? A festa de Natal. Uma festa, como dizem, né? Uma festa cristã. Aí a pergunta que eu faço, que cabe na minha reflexão, é o quanto que há um interesse pelo nascimento de fato de Jesus. Ou seja, se o Natal anuncia o nascimento do Verbo, da encarnação,
A pergunta é: o Natal é um interesse por esse grande fenômeno histórico da encarnação, para que se procure o significado da encarnação, para que possamos usufruir e experimentar os resultados dessa encarnação? Ou é só uma festa? Ou é só o peru? Ou é só o Chester? Ou o vinho? Então, todo esse meu questionamento é simplesmente em busca do resultado. Qual é o resultado que temos atingido? Procede esse questionamento de uma insatisfação interior minha, como quem busca uma experiência real. E Deus nos tem chamado para conduzir as pessoas a uma experiência real da verdade. Mas a experiência real da verdade, ela não ocorre como uma mágica. Porque, infelizmente, sobretudo os cristãos protestantes evangélicos, eles têm pregado o evangelho como uma forma de mágica. Não, Jesus vai te libertar. E aí faz uma oração, expulsa um demônio, tal, faz uma campanha, faz um jejum, e pronto, ele vai te libertar. E a pessoa, muitas vezes, na sua sinceridade, se ela tem consciência ou ciência do que ela é, fica aguardando esse momento mágico, em que alguma coisa vai acontecer com ela e tudo vai mudar na sua vida. E eu confesso, me perdoe, mas eu nunca vi esse momento mágico acontecer na vida de ninguém. Né? As pessoas que têm o testemunho de que Deus as tem libertado, você pode verificar, fala assim: conta o seu testemunho. Deus me libertou da bebida. Muito bem. Eu bebia, não bebo mais. Tá bom, mas você não precisava de Jesus para isso não, né, amado? Amigo, você não precisava, porque tem o AA que trata, né? Tem uma série de coisas que pode resolver, até mesmo na sua própria, o gerar de uma consciência nova acerca da vida pode libertar alguém do alcoolismo, digamos. Aí eu fumava, não fumo mais. Eu dançava, não danço mais. Quando tem aqueles mais cabulosos mesmo, não, eu comia defunto, eu era macumbeiro, pai de santo. Aí eu comia defunto no cemitério, matava galinha, sacrificava bode. Aí eu me libertei disso. Mas vejamos que a libertação do Evangelho, que o Evangelho nos propõe, é uma libertação integral, espírito, alma e corpo, que nos conduz a uma experiência humana divina, ou divina humana. De todo modo, esse meu questionamento visa nos levar a compreender o processo da queda. Ou seja, eu acredito que somente quando nós compreendermos o que é o homem em Deus e no reino de Deus, somente quando compreendermos o que foi a queda do homem efetivamente, pararmos de pensar na queda do homem como comer uma maçã, ou comer um figo, ou comer qualquer outra coisa, qualquer outra fruta, enquanto não pararmos de pensar por esses estereótipos meramente materiais, representativos, enquanto nós não conseguirmos discernir o que foi a queda, nós jamais vamos parar de repetir a queda e de reproduzi-la em nossas vidas. A queda não foi um ato isolado da história. A queda não foi um momento histórico em que o homem comeu um fruto e a partir de então tudo desandou e embora o homem se arrependa, as coisas continuem ruins. Na verdade, a queda é algo que ocorre dentro do coração do homem, do espírito humano. E essa queda e essa decisão pela queda, ela ocorre constantemente em atos ininterruptos, a partir de uma consciência que decidiu viver fora de Deus, longe de Deus ou independente de Deus. Para tanto, eu quero convidar vocês a virem, pensarem comigo, eu quero ler aqui alguns textos e a partir desses textos falarmos um pouco então sobre a realidade da queda do homem. Vou ler alguns textos, vou explicar alguns textos. Depois de explicados, a gente retoma lá em Gênesis 3 para compreender o ato de o homem comer daquele fruto. Ok? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados. Então, de cara se vê aqui o quê? A morte espiritual do homem. Evidentemente, essa morte não é a morte física, não é? Aqui fala de uma morte espiritual. Nós temos que entender como ocorreu essa morte espiritual. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, ou seja, os homens andavam outrora em quê? Nos delitos e nos pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então aqui fala de um espírito que atua nos filhos da desobediência. Lógico, e aqui deixa muito claro que esse espírito que atua é o príncipe da potestade do ar. Portanto, logo a pessoa identifica sendo o diabo. Agora, por gentileza, vamos pensar um pouco acerca desse ponto. O diabo, instância superior do mal, enquanto ser individual, criado por Deus, originalmente chamado Lúcifer. Pelo menos na Vulgata, assim, ele é identificado. Na sua Bíblia é chamado de estrela da alva, né? Estrela da manhã. Porventura, como pode ser esse príncipe da potestade do ar atuando? Porque ele diz que é o espírito que atua. Então, há uma atuação nos filhos da desobediência. Como será que esse espírito atua em cada uma das pessoas no mundo? Os filhos da desobediência. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você lê um texto, até bonito, né? Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Bonito texto. Mas o que ele significa e qual a implicação que ele nos traz? Porque fala do espírito que atua nos homens. E essa atuação não pode ser em outro lugar, senão na mente, no coração, na consciência. Vocês já viram por aí, porventura, um espírito atuando exteriormente na vida de alguém? Essa intervenção e atuação deve ser interiormente. Sim ou não? Agora eu pergunto, como pode ser isso? Será que, porventura, o demônio entra na mente de todas as pessoas e fica lá atuando, fazendo coisas e fazendo o homem pensar e fazer coisas que ele não deva fazer? Como que ocorre esta atuação? E é aqui que nós temos que parar um pouco e pensar. Há dois textos no Evangelho, interessante, já eu prossigo o texto aqui de Efésios, em que Jesus, ele fala, primeiro ele vai falar com Pedro, e em outro lugar ele vai falar acerca de Judas. Acerca de Pedro, ele fala assim, quando Pedro, num dado momento, Jesus falou assim, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e ele seja preso, e ele vai ser morto, inclusive. Será preso, insultado, cuspido, será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Naquele momento, Pedro, ao ouvir tais palavras, pensou, ora, mas como assim, Senhor? O Senhor vai ser preso? Não, não é possível. O Senhor vai ser morto, vão te matar? Senhor, isso de maneira nenhuma te acontecerá. Olha como Pedro falou. E Jesus, aí diz o texto, Jesus voltando-se a Pedro disse, arreda, Satanás. A maioria das pessoas pensam que Jesus ali estava expulsando Satanás, que estaria falando na boca de Pedro. Mas o texto é muito claro. Quando Jesus fala, arreda Satanás, ele disse, e Jesus disse a Pedro, dirigindo-se não ao demônio, mas ao próprio Pedro, disse a ele, arreda Satanás. Isso porque a palavra Satanás, ela significa literalmente adversário. O que significa que toda consciência, que toda mente e todo coração que se põe em adversidade a Deus, à vontade de Deus e ao propósito de Deus, é de certo modo Satanás. Satanás é aquele que se opõe. Se vocês terem uma ideia, eu não trouxe agora, eu deveria ter pensado nisso e trazer, mas como eu não planejo os estudos de quarta-feira, eu apenas vou desenvolvendo,
eu poderia trazer e posso trazer, outras ocasiões, textos aqui, mesmo do Antigo Testamento, em que, por exemplo, no texto lá de Balaão, quando ali Balaão ele está indo de encontro à vontade de Deus, que ele iria realizar algo que não era a vontade de Deus, né? É dito que o anjo do Senhor se pôs no seu caminho para impedi-lo de prosseguir. Entenderam? Um texto simples. O anjo do Senhor, olha, é divino, é santo, se pôs no caminho, de modo que a mula empacou. A mula de Balaão não podia prosseguir, porque o anjo estava à sua frente impedindo que ela passasse. E ele, então, até ofendeu a mula naquele momento. Mas aí o texto diz que, quando diz que o anjo se pôs por adversário, de Balaão, na Septuaginta, que traz o texto em grego, diz que se pôs por Satã, por Satanás. Então nós temos que começar a desmistificar essa ideia de que o termo Satanás é um nome que se aplica tão somente à instância superior do mal, que é Lúcifer. Não, Lúcifer caído. A palavra Satanás é uma palavra que cabe em qualquer contexto, mesmo dos mais sagrados, mesmo a se referir a uma oposição que um anjo de Deus possa fazer a alguém. Então, naquele momento, Pedro se pôs por adversário de Deus. Quando ele diz, isso de nenhum modo te acontecerá. Ora, nós sabemos que a morte de Cristo foi foi o que de melhor aconteceu para o ser humano, porque ali era o próprio Deus vindo de maneira histórica, intervindo para manifestar a salvação e a redenção ao homem caído. Mas Pedro, por ignorância, disse, não, isso não te acontecerá jamais. Pedro disse isso, inclusive, com a intenção e com o propósito de defender a Cristo. Se qualquer coisa, fazer uma guerra, uma batalha, todo mundo puxar sua espada, e vamos defender o Cristo, e não vamos permitir que ele seja tocado, que matem a Cristo. Então, toda consciência, portanto, e todo o coração, toda a alma, o espírito, a sua parte inteligente, espiritual, toda essa parte cognitiva que se coloca em oposição a Deus e a sua vontade, pode receber esse nome de Satanás. Satanás. Tratando-se de Judas, Jesus falando dos 12 discípulos, ele disse, olha, um dentre vós é diabo, é acusador. Diabo, a palavra diabo, ela tem um prefixo, ou melhor, na sua raiz, diabo, dia. Esse dia é uma raiz de a palavra que significa separação, aquilo que divide, aquilo que gera uma separação entre duas coisas, ou de alguma coisa que outrora estava inserida na unidade do todo anterior. Então a palavra Satanás significa adversário, colocar-se em oposição à vontade de Deus. E a palavra diabo significa exatamente aquele que divide, aquele que separa, aquele que gera uma fenda de separação e de independência àquilo que outrora estava inserido e do qual dependia. Então, quando diz que o diabo ele atua nos filhos da desobediência, certamente o texto está falando de uma consciência caída. Devemos pensar, a partir tanto de Lúcifer caído, quanto dos anjos caídos, quanto dos demônios, como dos homens caídos, como sendo todos eles influenciados pelo Espírito. É um Espírito. Mas não é um espírito que fica vagando, como que um espírito humano que sai do corpo, ou um espírito de um demônio. Mas a palavra espírito na Bíblia significa também consciência. Ou seja, eu estou com o espírito abatido. Quer dizer que eu estou com o meu ser. É o meu ser interior que está entristecido. É o meu ser interior que está angustiado. Implica a minha natureza mais profunda, a minha natureza interior, o que a Bíblia chama de homem interior. Então, quando fala do espírito que atua nos filhos da desobediência, fala que todos os homens caídos, eles estão sob a influência de uma consciência caída. Ou seja, a queda do homem, lá em Gênesis, vamos verificar daqui a pouco,
não implica necessariamente um ato de desobediência. Como se Deus colocasse, por exemplo, esse copo com água, e diz, olha, não beba, por favor, eu não quero que você beba esta água. Aí eu chegasse lá, Deus não quer, ele falou para não beber, mas eu estou com sede, eu acho que eu vou beber essa água, sabe? Ele disse para não beber, mas eu vou beber. Danada, água gostosa. Aí, mas você desobedeceu a Deus. Deus falou para você não fazer e você fez. Então, a queda não é exatamente um momento histórico, pontual, em que o homem descumpre uma ordem. Não é meramente isso. Se fosse isso, ficaria muito fácil de se resolver. Uma vez, não, Deus perdoasse, o homem está perdoado, eu te perdoo. Você desobedeceu, eu te perdoo, vamos seguir em frente. O problema é que a queda fala de uma mudança muito grande dentro do homem, na sua consciência, no seu coração. Veja este outro texto aqui, vamos lá em Romanos capítulo 3, já eu volto para Efésios, se o tempo me permitir, em que vai explicar esse momento, ou melhor, essa condição do homem, esse desajuste na consciência humana, no coração humano, que gera a queda do homem. Capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Então ele vai demonstrar o que significa o homem estar debaixo do pecado. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu quero que vocês verifiquem que as disposições do coração humano aqui descrito. Não há quem entenda. Demonstra o quê? Uma mente totalmente contaminada pelas trevas da ignorância. É o homem que não consegue compreender a sua origem em Deus, a sua dependência de Deus, a sua natureza. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Ou seja, se eles se extraviaram, implica que existe um caminho a seguir. Mas eles saíram desse caminho. A queda ocorre enquanto o abandono de um caminho a ser seguido. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, quero colocar aqui pelo menos 3 ou 4 coisas. Primeiro, o homem, quando criado, eu vou enumerar aqui, os irmãos anotem se for preciso. Criado originalmente, o homem ele passou por um período, eu não posso precisar, a Escritura também não precisa, em que ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem não tinha o discernimento entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Portanto, se ele não tinha tal discernimento, não se pode falar que ele tivesse livre-arbítrio. Como é que ele pode ter livre-arbítrio? Como é que ele pode arbitrar a sua vida? Como é que ele pode decidir por uma coisa ou pela outra, se ele não tem a consciência do que seja uma coisa e outra, ou o bem ou o mal? Basta você pensar num animal. Um animal, ele não pode ser dito acerca dele que ele tenha livre-arbítrio, tenha liberdade de escolha, porque ele não discerne entre o bem e o mal. Quando ele faz algo, ele faz por mero instinto. E toda ação do animal e reação é uma ação e reação instintiva, mas nunca a partir da consciência do bem ou da consciência do que seja o mal. Então o homem, ele teve esse período de infância. O homem na sua infância, a humanidade na sua infância, ele precisava crescer até o momento em que ele atingisse tal consciência de discernir o bem ou o mal. E esse momento é apontado por Gênesis como sendo o momento em que aquela árvore surge diante do homem,
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus afirma a seguinte maneira: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, até então, o homem não tinha conhecido o bem e o mal, não tinha tal conhecimento. Ele era totalmente ignorante nas suas faculdades com respeito a isso. O homem criado originalmente, ele tinha todo o potencial de ser homem, mas ele não estava consciente em atualidade até que chegou esse momento da árvore do conhecimento. Quando diz lá que o homem comeu do fruto, lá em Gênesis capítulo 3, a primeira coisa, ali demarca o momento em que o homem ganha a consciência acerca de si mesmo, acerca do outro, acerca da criação, acerca de Deus. A árvore do conhecimento, portanto, não é algo de todo ruim. Não pode ser vista como algo ruim. Entenda? Daqui a pouco os irmãos vão ver por que é dito que o homem morreria. Calma. Mas não é algo de todo ruim, até porque o que ela implica é aplicado a Deus. Ou seja, o homem comendo do fruto, não teria ele conhecimento do bem e do mal? Mas não é dito de Deus? O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem ou do mal? Então, o fato de ser conhecedor não é o mal, não é o erro. O problema é como o homem vai proceder daqui por diante. Ou seja, o que o homem fará desse conhecimento. De modo, então, que quando o homem, então ali ele está diante daquela árvore, o texto lá é claro quando diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dele comerdes certamente morrerás. É nesse texto que nós temos a chave que responde o significado da queda do homem. Então quero ler com vocês. Eu peço, não desmarquem Romanos 3, que é aqui que nós vamos desenvolver o texto, tá? Gênesis capítulo, vamos abrir primeiramente no capítulo 2 e vamos entender algumas coisas aqui. 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Talvez todo o problema esteja exatamente na questão da compreensão do texto. Irmãos, compreender um texto é tudo. Porque quando você lê um texto e você não o compreende naquilo que ele quer dizer, e você tem a ideia de que você compreendeu, você vai passar a sua vida todinha asseverando algo que não é verdadeiro. Porque a pessoa leu aqui, mas a minha Bíblia diz, pastor, que se o homem comer do fruto, morreria. Então você não pode dizer que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é boa em si, ela tem algum aspecto positivo, porque comendo o homem morreria. Ou seja, o homem aqui é proibido de comer desta árvore. Aí, se você diz que a árvore implica o conhecimento do bem e do mal, por que Deus então proíbe o homem de comer essa árvore? O homem estaria impedido ou proibido de se tornar conhecedor do bem e do mal? Bem, esse paradoxo não sou eu que vou resolver. Pensa comigo. A árvore é a árvore de quê? Me ajuda aí. Do conhecimento do bem e do mal? Se o homem quando o homem comeu, pelo texto de Moisés, Deus diz, agora que o homem comeu, se tornou conhecedor do bem e do mal. Isso não significa que o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal, sim ou não? E como é que era o homem antes do conhecimento do bem e do mal? Desse discernimento. Basta você pensar numa criança. Assim que nasce uma criancinha, na sua tenríssima idade, se essa palavra existir, na sua tenra idade, eu pergunto, ela tem o conhecimento do bem e do mal? Tem como você julgar o ato, a atitude, o procedimento? Se ela está chorando alto demais e está incomodando os vizinhos? Tem como você julgar isso? Mas, em potencial, ela tem a condição de vir a conhecer o bem e o mal, a ter o discernimento. E ela vai crescendo, vai desenvolvendo, e não há um momento exatamente pontual em que isso acontece. Ela dormiu sem o conhecimento, acordou, agora eu tenho conhecimento do bem e do mal. Mas é algo que se desenvolve cognitivamente, dentro do indivíduo, não é? E esse conhecimento vai aumentando e vai ampliando, sim ou não? Do mesmo modo, o homem, ele foi adquirindo. Alguém questiona, pastor?
mas eu não tenho como concordar com você, porque na minha Bíblia diz que Deus proibiu o homem de comer da árvore. Teria Deus proibido o homem de crescer intelectualmente e chegar à condição de ter um intelecto capaz de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas? Aí é que nós colocamos aqui um texto mal compreendido, tanto pela tradição, como talvez por uma versão que você tenha, é que gera toda essa dificuldade. Eu meditando sobre essa questão, lendo aqui, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eu buscando compreender e colocar isso dentro de um contexto que tenha uma lógica, né? Que tenha uma lógica. Eu pensei, não, deixa eu verificar que cada uma das palavras, conforme estão no hebraico, ou conforme estão no grego, de acordo com a Septuaginta. Aí eu tomei a palavra aqui, no dia em que dela comerdes, não é? O verbo comer. E eu fui consultar essa palavra, não somente quanto ao seu significado, dicionário, mas, sobretudo, no seu significado contextual. Você vai a um dicionário, aí você pega uma palavra, aí vai ao dicionário, a palavra diz, não, significa isso. A palavra hebraica, rakal, significa comer. Aí o tradutor colocou, no dia em que dela comerdes. Se você comer, morrerás. Pronto. Aí ficou simplório, porque no dia que o homem for lá e comer daquele fruto, pronto, vai vir a vida dele a maior desgraça que pode acontecer com alguém, a morte. Mas por que essa desgraça desse tamanho, com tantas consequências de enfermidades, de fome, de misérias, de dor, de angústia? Não, porque ele comeu a fruta que não podia comer. Não me parece lógico isso. Parece lógico para você? Você que é um pai, você faria isso com seu filho? Você colocaria uma maçã sobre a mesa e diria para o seu filho, olha, não coma. Mas por quê? Não, porque esse aqui é o meu teste para testar a sua obediência, a sua capacidade de obediência, saber se você me ama, me obedece. Se você comer, eu vou colocar você, vou expulsar você de casa. Vou te colocar para ficar aí solto, errante, nas drogas, na miséria, na fome. Aí você colocaria a maçã, se o seu filho fosse lá comer, se você faria isso, expulsaria ele de casa? Hã? Tem sentido? E para fundamentar mais ainda, Jesus fala, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, de modo que se o seu filho te pedir um pão, você não dará uma pedra, você vai dar um pão, não? Agora, imagine o Pai Celestial. Ou seja, se nós maus não fazemos isso com os nossos filhos, Deus faria isso? Então nós temos que compreender o significado desse texto. Nós temos que reconstruir esse texto, tomando as palavras não pelo seu sentido de dicionário, mas pela sua aplicação contextual. Como é que se faz isso? Toma-se a palavra comer, aqui, que é a palavra rakal, e você então procura onde ela se encontra em tantas passagens, em tantos contextos da Escritura, em outros contextos, para que essa palavra gere um sentido maior para você. E eu encontrei aqui vários lugares, eu quero ler com vocês alguns, onde essa palavra comer se encontra. E como nós podemos tomar esse sentido contextual e colocando em Gênesis 2,17, fará todo sentido. Vamos lá? Vamos ler Levítico capítulo 25, versículo 7. Onde se encontra aqui a palavra rakal, a palavra comer. Levítico 25, versículo 7. Eu vou ler os versículos 6 e 7. Aí os irmãos vão perceber que essa palavra, ela tem um significado muito mais amplo do que o mero ato de comer algo pontualmente. Diz assim no capítulo 25, versículos 6 e 7. Mas os frutos da terra, em descanso, vos serão por alimento. A ti e a teu servo, e a tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra.
todo o seu produto vos será por mantimento. A palavra mantimento é a mesma palavra de Gênesis capítulo 2, 17. No dia em que dela comerdes. Comerdes, do verbo comer, racal, é a palavra mantimento, racal. O que significa isso? Por que comparar contextos? Ora, para poder compreender, logicamente, o sentido de um deles, que é Gênesis 2,17. Ou seja, observe que aqui em Gênesis 25, não está dito que todo o alimento produzido pela terra deveria ser comido numa dada situação pelo estrangeiro, pelo servo, pela serva, pela família. Mas é dito, tudo vos será por mantimento. Mantimento enquanto por subsistência. Aquilo que você toma para sobreviver, para viver por meio de. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou seja, se eu tomar o sentido de racal aqui e levar para Gênesis 2,17, seria mais ou menos a seguinte ideia, né, parafraseando a ideia. Seria assim, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tomarás por teu alimento cotidiano. Mas como nós sabemos que a árvore é apenas um símbolo que marca o momento em que o homem adquire o conhecimento do bem e do mal, ou talvez não seja adquire a palavra, né? Mas que desaflora dentro do homem essa percepção de bem e mal, momento em que isso vem à sua consciência, que sua consciência é aberta, como que chegasse numa bifurcação, para a esquerda o mal, para a direita o bem, e agora o homem pode escolher entre uma coisa e outra. A ideia seria, o homem, quando atingisse essa sua consciência acerca de si, de Deus e de toda a criação, o homem não deverá fazer do seu conhecimento a sua capacidade, o seu pão de cada dia. Ou seja, o conhecimento deve servir como um meio para se conhecer a Deus. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Fazer do meu conhecimento um meio, uma capacidade instrumental para eu conhecer mais e mais a Deus. E quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu me torno dependente de Deus. Mais eu me torno servo de Deus. Cada vez eu fico mais voltado para Deus, mais convertido a Deus. Agora, a advertência, portanto, seria: não faça do seu conhecimento o seu caminho. Porque o conhecimento, se ele for tomado no sentido de você olhar e falar assim, puxa vida, imagina só quando o homem adquire conhecimento, como ele se sente superior ao restante da criação. Não há orgulho entre os animais, porque eles não se veem acima uns dos outros, senão instintivamente numa questão meramente de sobrevivência. Mas não há aquele que fala assim, eu sou melhor do que a vaca pensando, eu sou melhor do que o jacaré. Não tem esse pensamento. Mas o homem, quando ele adquire o conhecimento, o discernimento, que ele se vê como um ser e fala, rapaz, eu posso dominar tudo isso, eu posso transformar tudo isso, eu posso controlar tudo isso, tudo para meu bel prazer, para as minhas vontades, eu posso fazer disso. Neste momento, é que ele pensa, imagina, o conhecimento é algo muito bom, muito grande. É onde vem a soberba e o orgulho. Por isso que é dito de Lúcifer, né? Por ocasião da sua queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Ou seja, como pôde ser isso? Em Ezequiel, continua dizendo, eras perfeito em todos os caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Tu eras perfeito, ele era perfeito. Quando ele olha, que ele se vê acima de todos os outros seres, ele faz uso agora desta prerrogativa de ser para desejar ser algo sem Deus e a parte de Deus e contra Deus. Ele diz, eu elevarei o meu trono acima das estrelas dos céus e eu me assentarei na extremidade norte do universo. Ou seja, ele agora, quando se vê superior a todos os demais, ele coloca no seu coração, assenta no coração,
esse desejo de construir o seu próprio reino, tomar dessa prerrogativa para promover a si mesmo. Então, o sentido da palavra hakar não significa o mero ato de dar uma mordida em algo, mas tomar aquilo como sendo o seu pão cotidiano. Veja esse outro texto aqui em Juízes 14, 14. Eu vou fazer questão de ler, eu poderia apenas mencionar, mas é bom que nós leiamos para que façamos a verificação. É um estudo, nós temos tempo, precisamos fazer isso. 14, 14 de Juízes. O momento em que Sansão, ele constrói um enigma, não é? E o seu enigma diz assim, olha: e então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Isso aqui é uma referência, quando ele, tendo matado um leão, aí em outro momento ele volta, né? E quando ele retorna, ele encontra lá a carcaça do leão, ele viu como algumas abelhas fizeram ali uma colmeiazinha, né? Fez ali um cacho e fez o mel. Aí ele fez um enigma, do comedor saiu comida. O comedor é uma referência ao leão, e a comida que saiu dele seria, no caso, o mel. E do forte, que é o leão, saiu doçura, que é o mel. Então, ele se refere ao leão como o comedor. E a palavra comedor aqui, a palavra hebraica é hakal. É a mesma palavra que está em Gênesis 2,17, no dia em que dele comerdes. Ou seja, comedor significa que o leão, uma vez na vida, foi lá e comeu algo, ou que é um devorador, um comedor, constante. Não é uma constância de vida do leão, da natureza do leão? Faz parte de toda a sua existência ser um comedor. Então, mais uma vez, se vê que o verbo hakar não implica necessariamente um único ato de comer um fruto. Mas, a partir do momento que o homem ganha a consciência de si mesmo, ele faz do conhecimento o seu pão cotidiano. Ele passa a viver por meio deste conhecimento. E aí, outros textos em Malaquias 3,11, quando faz referência ao gafanhoto chamado devorador. Então, tem vários gafanhotos, ou tipos de gafanhotos. Aquele gafanhoto que diz Malaquias, que é o devorador, é aquele gafanhoto que sai devorando a lavoura, comendo a lavoura toda. Então, a palavra devorador lá é a mesma palavra hakal. Então, nós temos aí dezenas de textos bíblicos e de variados contextos em que a palavra hakal significa isso. O que nos leva a entender que todo o problema da queda, aí se você entender a árvore como um símbolo, você pode agora tirar a árvore e ficar somente com o símbolo. Então, construindo a realidade sem o símbolo, que apenas apresenta ou aponta a realidade. O homem, ele ganha consciência de si mesmo, passa a discernir o bem ou o mal, desenvolve tal capacidade de discernimento, e a partir de agora, o que o homem fará? Esse é o ponto. Ele vai, com esse conhecimento, canalizar esse conhecimento para conhecer a Deus e buscar a Deus e servir a Deus e amar a Deus? Ou ele orgulhosamente fará desse conhecimento um caminho próprio e particular para viver independentemente de Deus? Então, a resposta está no texto que nós estávamos lendo agora, que é Romanos capítulo 1. Agora vamos desenvolver o texto de Romanos, que tem a resposta. Capítulo 3, versículo 9. Ou melhor, desculpe, meus amados. Capítulo 3, a partir do versículo 11 em diante, né? Do 11 ao 18. Eu vou começar aqui colhendo alguns, colocando numa certa ordem, que nos fará entender melhor. Versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, o homem, ele perde o temor a Deus. Ele perde o temor a Deus. Temor não significa necessariamente medo, mas o temor significa a consciência acerca do que Deus é. E tal consciência me leva ao respeito, me leva à consideração. Por exemplo, quando diz assim, o princípio da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. Se você pensar em medo, o medo não tem sentido. Por que o medo é o princípio da sabedoria? O que o medo tem com a sabedoria?
Sabedoria diz respeito a uma consciência sábia, uma consciência que é capaz de ter um juízo de valor correto sobre dada coisa. Então, a sabedoria, ela parte dessa consciência de que Deus é tudo, de que Deus é maior do que tudo, de que Deus é a única coisa que é em si mesma, e tudo o que existe procede dela e depende dela, dessa fonte. Deus é a fonte de todas as coisas. Então, o temor a Deus é o desenvolvimento de tal consciência. Pensar em Deus como fonte. Já observaram que os filhos perdem o temor aos pais? Com muita frequência. E por que o filho perde o temor aos pais? Hoje em dia é muito raro você encontrar aqueles filhos que, mesmo adultos, mesmo estudados, muitas vezes estudaram mais do que os pais, por questão de oportunidade, sim ou não? E passaram a ganhar mais dinheiro do que os pais, e têm uma condição financeira melhor do que a dos pais, têm uma saúde melhor do que a dos pais, e não depende dos pais para nada no sentido financeiro e de nada. É raro você encontrar uma pessoa que está em tal situação que respeita os pais, que visita os pais, que honra os pais, que tem uma relação de filho para com os pais e não uma relação de querer ser maior do que os pais. Não é raro hoje em dia você encontrar essa relação tão saudável? Eu pergunto, o que faz com que um filho se desinteresse e perca o temor pelos pais humanos? Primeiro, a sensação que ele tem de saber mais. Sim ou não? De achar que sabe mais. Meu pai sabe de nada. Meu pai é um lerdo. Meu pai é daquele tempo antigo, que ninguém sabia nada. Eu sou jovem, descolado, estudado. Eu tenho estudo, eu compreendo muita coisa. E aí começa esse desprezo. O filho já não olha mais para o pai enquanto meu pai. Pai é uma coisa muito grande. Pai é uma coisa preciosa. Pai é um marco na vida de qualquer existência. O filho deveria olhar para o pai e falar assim, ó, aqui está meu pai. E mesmo quando os pais humanos estão errados, o filho que teme ao pai, que tem tal consciência da importância, ele fica ali, submisso. Se ele puder, ele vai falar, pai, não é assim. Ele vai conversar, ele vai dialogar. Mas quando se perde o temor, o filho faz cada coisa. Fala a palavra que fere o pai. Despreza o pai. Ameaça sair de casa. Vou sair de casa, hein? Aí o pai, coitado. O pai não quer que o filho saia de casa. Porque o pai foi pensando no sofrimento do filho. Se ele sair de casa, meu filho vai sofrer. Não é assim que o pai pensa? E ele vai se perder nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Ele pode se enveredar para o mundo do crime. Então o pai fica ali, não, filho, não sai de casa, não vai, faz de tudo. E quanto mais o pai faz, mais o filho despreza o pai. Os filhos, a maioria, perderam o senso, não há temor. Eu sempre comparo essa relação pai e filho para ilustrar a relação homem e Deus. Afinal, o pai humano ele tem essa figura representativa de Deus para os filhos. É uma relação de significado. Então, o homem perdeu esse temor. O homem começou a olhar para si e se ver tão grande, e olhar para Deus e falar, mas Deus é fonte, eu sei, mas olha, eu tenho capacidades, eu tenho meios, né, de viver a minha vida. Por que eu vou viver servo no reino de Deus, se eu posso ser rei no inferno? Não são palavras minhas, essa é uma palavra de um grande poeta inglês, que trouxe esse pensamento, real, inclusive, Milton, poeta Milton, inglês, ele trouxe esse pensamento, né? Que é preferível ser rei no inferno a ser servo no reino de Deus. É aquele filho da parábola do filho pródigo, que foi desenvolvendo um antitemor para com o pai, e pouco a pouco foi perdendo os laços, até o dia em que ele assumiu sair de casa. Então a primeira coisa, se perde esse temor.
Em seguida, nós vemos aqui, no capítulo 3 de Romanos, quando diz no versículo 12, todos se extraviaram. Ou seja, ao perder o temor a Deus, o homem agora, ele sai do caminho. Porque se ele se extraviou, ele saiu da estrada, ele saiu do caminho, ele saiu da direção. E que caminho é esse? Quem sabe que caminho é esse? Do qual o homem se extraviou. É o que está aqui, olha, no versículo 17. Desconheceram o caminho da paz. Ou seja, a única maneira de o homem desfrutar de plena comunhão com Deus, de paz com Deus, é o caminho de ver em Deus a fonte da nossa existência e termos uma consciência, não é o conhecimento intelectual, mas a consciência de falar exatamente como Jesus falou. Vou falar duas coisas que Jesus falou que mostram essa consciência desse caminho da paz. Primeiro, ele diz assim, acerca de si mesmo em João capítulo 6. Assim como o Pai que vive me enviou. Aí ele fala acerca dele. E eu igualmente vivo pelo Pai. Já imaginou isso? Você já disse isso? Eu vivo pelo Pai. Por quem você vive? E esse viver inclui toda a sua existência. Se você respira, você vive por Deus. Eu respiro por Deus. Tudo o que faço, tudo o que sou, tudo o que posso, só é possível nele. Outra coisa que Cristo fala, e isso talvez seja a coisa mais complicada, embora a coisa mais simples, porém mais complexa. É um paradoxo, né? Porque intelectualmente é fácil de você entender, mas para entrar isso no coração e passar a governar a sua vida, quando Jesus fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver ligado à videira, assim também vós não podeis produzir frutos. Aí, mas a gente fica pensando, o fruto do Espírito, a gente tem essa tendência de ficar sempre jogando para as coisas espirituais. Mas isso aqui é uma parábola. A parábola traz uma natureza física, concreta, que você tem que tomar dela o ensinamento, a moral. Pensa na videira, numa árvore. Pensa numa árvore, literalmente falando. A árvore, ali, a estrutura de raiz, caule, que é a parte principal, é aquela parte que a raiz toma da terra a água, sais minerais, nutrientes, vitaminas, tudo que a terra oferece. Aquilo é processado e como uma seiva, que é a substância, é a vida da árvore, que agora vai pelo caule e é distribuída para os ramos. Ó. Assim como esse ramo, olha para esse ramo procede da videira, tem origem da videira. A videira vive sem o ramo, mas o ramo não vive sem a videira. E esse ramo precisa dessa seiva para produzir fruto. O fruto aqui é o que o ramo pode produzir. Mas o fruto da sua vida é o quê? É qualquer coisa que você possa produzir, fazer, acontecer na sua vida. Tudo o que você faz só pode ser possível por meio de Deus. De Cristo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele declara, sem mim, nada podeis fazer. Já imaginaram quando essa verdade que liberta, né, o homem, passar a controlar o meu coração? Controlar toda a minha existência. Quando em tudo eu tiver tal percepção, sem Deus eu nada posso fazer. Já lembram quando vocês eram crianças? Criancinha. E que vocês dependiam muito dos pais? Muito dos pais. Você talvez estivesse num lugar desconhecido. Então você não pode se perder do pai porque você está numa multidão desconhecida, num lugar desconhecido. Você tinha aquele medo, ficava perto do pai, segurava na roupa, na saia da mãe.
ou na calça do pai, e na hora da refeição o pai tem que comprar o alimento, colocar para você, tem que cuidar de você, tudo é o pai. Ou uma criança recém-nascida, que se o pai largar lá em cima e deixar, ela vai morrer. Ela nada pode fazer de si mesma. Tem que ter alguém para cuidar, não é? Quando essa consciência nos tomar o coração e nós começarmos a caminhar, deitar, acordar, se alimentar, em todos os momentos, em tudo, você ser controlado por essa verdade. Eu não posso nada sem Deus. Isso gerará uma profunda sensação de agradecimento. Nós seremos pessoas gratas. Louvar a Deus será uma coisa mais normal e a coisa mais natural. Ninguém precisará falar para você adorar a Deus. Porque nós adoramos a Deus de várias maneiras, né? Adoração não é só de uma maneira. Mas uma das maneiras que há, uma delas, é por meio de canções. O homem, em toda a sua história, o homem, ele faz canções como meio de declaração daquilo que ele é, daquilo que ele sente, daquilo que ele percebe. Mas a pior coisa que tem é você estar num lugar em que você, por força de circunstância, é obrigado a cantar ou a fingir que canta, ou estar no meio de todo mundo cantando aquilo que você não tem vontade de cantar. É muito ruim. Porque aquela música não tem nada, você não tem vontade de dizer aquelas palavras. Elas não dizem respeito a você. Elas não mexem com você. Elas não falam com você. Não há um diálogo entre você e a canção. Aí você fica ali esperando aquela porcaria de música acabar. Eu quero que venha logo a palavra, eu quero ouvir a palavra. Essa música não cola para mim, não funciona. Não tem relação. Você levar para um ambiente provavelmente profano, você percebe que as pessoas... Por que essas músicas sertanejas, elas fazem tanto sucesso? No meio da juventude. E até aqueles que dizem que não gostam de música sertaneja, quando estão num ambiente, eles cantam e acham bom também. Por quê? Porque eles cantam a vida das pessoas. Pode olhar as letras das músicas sertanejas. Falam das pessoas. Agora, há outras canções que também falam também profundamente da vida. Mas como fala de uma... Como eu posso colocar? Não é de uma fase. De um relato. Não, é de forma velada, quer dizer. Mas eu digo assim, como fala de uma estrutura mais interna, mais profunda da vida, da essência humana, aí é pouco desejado por falta de profundidade das pessoas. Por exemplo, se você pegar canções de Legião Urbana, elas são mais profundas do que uma música sertaneja. Ela fala de coisas mais estruturantes da vida humana e de suas relações. Né? E aí há outras músicas ainda mais profundas. Quanto mais profunda, quanto mais atinge uma estrutura profunda da existência humana, menos é desejável, ou menos é apreciável, ou menos é sentida, percebida. Então, infelizmente, a gente vive numa época em que as pessoas querem rebolar. Querem rebolar. Eu conversando com o irmão Vinícius essa semana, pastor Josué, você imagina só a notícia que ele me deu. Porque nem tempo eu tive para ver esse tipo de coisa, né? Mas olha, ele falou assim, pastor, você não acredita que aquela música Trem-Bala, vocês conhecem a Trem-Bala? Como é que é? Lembra um pedacinho dela? Não é sobre ter todas as pessoas em torno de si. Música boa, né? Letra boa, já viram? Puxa vida. Aquela música podia ser substituída ou colocada no lugar de qualquer música gospel por aí, que daria mais sucesso. Seria melhor para os crentes. Pode tirar essa turma todinha de gospel, colocar só Trem-Bala na igreja, que já vai ajudar o povo. Música boa. Porque fala uma verdade profunda da necessidade que os homens têm de ver a vida como ela é, as pessoas como elas são, da necessidade que nós temos de viver
dependente uns dos outros. Isso é uma maneira de falar o evangelho, sem falar o nome evangelho. Essa música, pastor Josué, ela perdeu como a melhor música do ano para a música do Pablo Vittar. Dá vontade de acabar a reunião agora, vou parar de falar, embora. Qual que é o sentido disso? Quem foi que votou nisso? Porque o povo está tão superficial, não sente mais. Eles estão sentindo só a pulsação da carne. Os nervos, o sangue. Não tem mais coração. Está longe. Aquela música, eu falo caó porque é assim que eu leio, do Pablo Vittar, né? Mas se fala é outra pronúncia lá. K.O., sei lá, alguma coisa. Você sabe, Gil, como é que é? Tá bom, graças a Deus. Mas não precisa saber. Nada contra o Pablo Vittar. Nem sei quem é, na verdade. Não acompanho. Mas é daquela linha sem futuro, de música sem futuro. De música feita para quem não pensa. Né? Só quer rebolar, dançar, beber cachaça, usar droga. Não está aí para nada, a vida acabou, está tudo destruído, não tem mais raciocínio, não tem mais razão, não tem mais coração, não tem profundidade, não se busca alguma coisa eterna, pastor Josué. Fala igual da Atena, me ajuda aí. Misericórdia. Então, quando a pessoa, quando ele canta uma canção, aquela canção diz algo, e esse algo é profundo, porque fala de relações de origem, de dependência. Sem mim nada podeis fazer. Fala do reino de Deus. Fala do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, da obra de Cristo. Mas essas coisas não entraram na pessoa. E ela está no meio de todo mundo. Ela fica assim, ela não tem como adorar com aquela canção. Não tem como. Por que não tem como adorar com aquela canção? Não faz parte dela. Ela não tem a consciência. Ela tem a inconsciência das músicas que não dizem nada. Aí quando canta Boate Azul, uhul! Pensa numa euforia quando canta Boate Azul. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Ué. Aí o povo canta com alma, com coração. Mas não tem importância se canta, se gosta. Ou talvez o maior problema não é dançar. Porque tem um momento de dançar, não tem ou não tem? Tem um momento de dançar, de cantar uma música que não tem nada a ver. Eu, quando não quero ficar à toa, hoje eu não quero fazer nada, eu quero ficar à toa, quero que minha cabeça fique vazia, eu assisto o programa do Chaves ou do Silvio Santos. Hoje eu estou cansado, viu, Ju? Eu não quero nada, hoje não me desligo, eu vou desligar o telefone, não quero nada, não quero ler um texto, não quero escrever um texto, não quero pensar num filósofo, não quero ler um livro, não, eu quero ficar à toa, aí, programa do Silvio Santos. É uma coisa que não dá nada, né? Sem futuro, vazia, aí eu fico à toa. Ou então o programa do Chaves. E às vezes aquele programa me leva a pensar algumas coisas profundas também. Mas, por todos os efeitos, amados, quando essa verdade passar a dominar o nosso coração, sem mim nada podeis fazer, a adoração a Deus, dentre tantas outras coisas, será uma coisa espontânea. Algo que vai ser declarado, seja por meio de uma canção, por meio de uma palavra, por meio de uma contemplação. Não necessariamente você tem que dizer algo com os lábios para dizer que adora. Senão você vai dizer, amém, glória a Deus. Nem sempre isso é verdadeiro também. Eu penso que esse aleluia, glória a Deus, embora seja lícito, muitas vezes é mais um vício, um jargão, do que verdade. Não que quem fale glória a Deus esteja com jargão, mas é provável que esteja. Ou não, tá bem? Só a pessoa que sabe, ninguém pode julgar isso. Mas nós não podemos medir ou aferir
a espiritualidade, o conceito de adoração por uma palavra que foi expressa ou que não foi expressa. Às vezes você ouve e aquela contemplação do Espírito já diz tudo, né? Que é um reconhecimento interior. Então esse caminho do qual todos se extraviaram, que é o caminho da paz, é esse caminho, não um caminho que se percorre geograficamente, mas significa o coração voltado para a verdade de que o homem, ele só alcança a paz para a qual ele foi criado e só desfruta da paz com Deus, com todos os benefícios dessa comunhão, se ele desenvolver a consciência acerca de quem é Deus e de quem ele é. É a ilusão que faz o homem perder o temor, é a ilusão que faz o homem se extraviar, é a ilusão que faz o homem tomar a direção dos seus próprios caminhos. A queda, portanto, diz respeito à decisão do homem de viver independente de Deus, sem Deus, viver por si mesmo. E cuidado, existe o tal do ateísmo prático, porque existe o ateísmo filosófico, é aquele lá do século XIX, quando os grandes filósofos ateus, eles escreveram artigos e ensaios e vários textos para combater a ideia de Deus, da religião, da fé. Isso aí é alguma coisa. O ateísmo prático é aquele que, embora você esteja inserido numa comunidade religiosa, que você diga com os lábios que crê, que depende, mas o fato é que lá no coração, na sua inconsciência da verdade, você acaba vivendo como se não houvesse um Deus. Você ignora Deus. E olha que a pior coisa que tem não é nem você não ser conhecido. Chega alguém aqui dentro que ninguém conhece a primeira vez, ninguém falou com ela, ninguém falou contigo, ninguém te conhece. Tem essa desculpa, né? Agora, quando você conhece a pessoa e você despreza e ignora, o ser ignorado é a pior coisa que tem. Ser ignorado. E o homem, então, passou a ignorar a Deus. O comer da árvore do conhecimento significa exatamente que o homem tomou a decisão de fazer do conhecimento o seu pão de cada dia. Ele assumiu para si que ele seria o Senhor da sua vida. Exatamente o que está aqui em Jeremias, e com esse texto eu vou encerrar essa noite. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, eu vou ler o versículo 5 em diante. E aqui nós vamos ver exatamente o problema da queda, suas consequências e o movimento inverso ao da queda. Ou seja, se você quer mudar a sua vida, se você quer ter uma restauração do problema da queda, então você vai ter que assumir esse caminho oposto. 17 de Jeremias, a partir do versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Aqui está o primeiro problema. A queda é isso aqui. É a confiança que o homem exerce em si mesmo. Quando ele coloca a sua confiança em si mesmo. Porque colocar a confiança em si mesmo implica exatamente o oposto. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Então a pergunta é, em quem você confia? Você confia em si ou no Senhor? Essa é a grande questão. Essa é a grande crise que todo homem vive e com a qual nós devemos nos deparar diariamente e para as quais se deve ter uma decisão diariamente. Voltando para o versículo 6, o versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso aqui é a queda. Isso aqui é o que está dito. Se tomardes da árvore do conhecimento do bem e do mal por teu mantimento, certamente morrerás. Então o que está em Gênesis 2,17 é isso aqui. Ou seja, confiar em si mesmo, fazer da carne mortal o seu braço
e apartar, consequentemente, seu coração do Senhor, é o mesmo que comer da árvore, conforme está em Gênesis 2,17. É o sentido. Esse é o sentido. Olha o resultado. Porque este homem que assim fizer, ou esta mulher que assim fizer, será como o arbusto solitário no deserto. Aí se constrói uma figura para ilustrar a condição. Então, esse arbusto solitário no deserto logo implica uma condição interna e espiritual do coração e da alma dessa pessoa. Uma pessoa seca, destituída, vazia, consumida pela solidão. Será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Você vê que até aqui, para esta pessoa que apartou o seu coração do Senhor, até para ele vem o bem. Só que ele não vê. Mas o bem vem. Porque o Pai, o nosso Pai eterno, ele é bom, ele ama a todos. E o seu amor indistinto, dar o sol e a chuva para maus e bons. Só que este aqui, quando vem o bem, ele não vê. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa é uma descrição simbólica da condição do homem que decidiu viver por si mesmo sem o Senhor, que apartou o seu coração do Senhor, que comeu do fruto daquela árvore. Portanto, nós devemos parar de falar, porque Adão comeu do fruto e deu tudo isso que você está vendo aí, ó. Não, não. Esse fruto nós comemos sempre quando vivemos ou decidimos viver conforme Jeremias 17, 5 e 6. Porque o que Deus deseja é que, ao invés de vivermos nós por meio do conhecimento, possamos nós viver por meio da árvore da vida. Por isso que ao lado da árvore do conhecimento, no meio do jardim, estava a árvore da vida. Comendo da árvore da vida, o homem viverá eternamente. Mas não é dando uma bocada na árvore da vida. Até porque essa árvore não existe enquanto árvore. A árvore da vida é o próprio Deus. É o próprio Cristo. Fonte da vida. Então, ou o homem vive por meio do conhecimento, ou vive por meio da vida. Aí eu pergunto para vocês. Não é verdade que quanto mais o homem conhece, em termos de intelecto mesmo, mais o homem se torna independente? De tudo e de todos. Quanto mais ele sabe, menos amigos ele tem. Ele vai se afastando das pessoas. Quanto maior, mais culto, mais compreensão. Quanto mais graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais a pessoa vai ficando alta, olhando por cima, vai crescendo. Se torna totalmente independente, incapaz de aprender com aquele que é menor do que ele em termos intelectuais. Não é verdade, não? Que o conhecimento gera distanciamento, gera orgulho, gera independência. Agora, tratando-se da vida, nasceu uma criancinha, ela respira ou não respira? Quando ela tiver com 50 anos, ela vai estar respirando? 60, 70, e quanto mais velha tiver, mais ela vai querer, vai buscar o quê? O ar. Nunca vai chegar um momento e falar assim, bem, eu já respirei o suficiente, a partir de hoje eu não dependo mais desse oxigênio. Eu já posso viver sem ele. Veja que as coisas da vida, que são orgânicas, quanto mais você usa, mais precisa. Quanto mais tempo usando isso, mais você se torna dependente. A vida, ela sempre vai gerar dependência, e quanto mais dependência vai ser preciso. O alimento, você come hoje, almoça, você pode até ficar cheio. Hoje eu comi muito, não quero nem ver comida. Até mais tarde. No máximo até no outro dia. No outro dia, o que nós vamos comer hoje? Você precisa de comer de novo. A vida é assim. Se Deus é a vida, devemos nós nos alimentar dessa vida, viver por meio dessa vida, numa constância de dependência dessa vida, sempre vivendo por meio dele. A vida vai gerar constante dependência. A dependência demonstra e cultiva a humildade,
a simplicidade. Ninguém que depende do outro e precisa do outro chega com orgulho para pedir algo. Sempre tem que, ainda que seja disfarçado, né, de humildade, mas chega sempre com humildade. Porque a dependência vai gerar humildade. Nunca vai gerar orgulho, presunção, arrogância. Por isso as duas árvores. O conhecimento, se tomado como conhecimento pelo conhecimento, vai gerar morte. Mas se tomar a vida, dependência vai viver. É o que diz no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, olha o resultado, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Aqui diz para o outro que, embora vivesse no deserto, o bem viria, né? O bem virá, só que ele não verá o bem, mas o bem vem. E aqui diz que ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e vem o calor. Aqui vem a adversidade. Só que ele não receia quando vem o calor. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque a sua raiz busca as suas origens. Os seus ramos estão buscando na raiz ali, na fonte, todo o seu sustento. As raízes descem ao ribeiro ou aos mananciais para buscar o seu alimento. Então, a despeito do calor, das adversidades que assolam a humanidade, esse que confia no Senhor, ele fica verde, ele fica firme, né? Tem vida. Que maravilha. Então, essa é a questão da queda do homem. Não tem árvore literal, não tem fruto literal, não tem mordida literal, não tem uma serpente literal falando com ninguém. Essa serpente é a consciência dentro de você, constantemente dizendo para você, viva por meio de você. Não dependa de Deus. Mas não é o diabo, a serpente é o diabo mesmo. É esse espírito, enquanto consciência caída dentro de todos, controlando todos e atuando dentro de todos, exceto daqueles que, ao conhecerem a verdade, dizem não ao conhecimento, enquanto conhecimento em si mesmo e para si mesmo, mas que fazem do conhecimento um ser cativo e um instrumento para conhecer a Deus, para buscar a Deus. Este homem é um homem salvo. Estar salvo ou estar perdido não é uma questão de escrever ou riscar o nome do livro da vida. De ficar escrevendo, apaga, escreve. Estar salvo ou estar perdido é ter tal ou qual consciência. Então, se você quer a salvação e quer desenvolver a salvação, continue desenvolvendo a consciência de quem Deus é, do reino de Deus, de si mesmo, e tenha essa conexão nesse reino com seu coração, com sua alma, com sua mente, com seu espírito. E você será como esta árvore frutífera, que não receia o calor, que não deixa de dar fruto, porque confia no Senhor e porque tem no Senhor a sua esperança. Amém?